Durante 5 anos, ninguém me tocou. Ninguém. Nenhuma pessoa sequer. Nem minha mãe, nem minha esposa, nem minhas filhas, nem meus amigos. Eu podia falar com eles. Eu sentia o carinho nas suas vozes. Eu podia ver compaixão nos seus olhares, mas eu não podia sentir contudo o seu toque. Eu desejava ardentemente algumas coisas que para vocês são comuns. Apertos de mãos, abraços calorosos, um tapinha no ombro para chamar minha atenção, um beijo nos lábios para roubar meu coração. Mas esses momentos foram arrancados do meu mundo. Ninguém me tocava, ninguém acidentalmente esbarrava em mim. O que eu não teria dado para estar apertado em meio a uma multidão, para que o meu ombro roçasse o ombro de outra pessoa. Mas durante 5 anos, isso não aconteceu. E como poderia? Não me era permitido caminhar livremente pelas ruas. Não me era permitido nem mesmo assistir aos cultos na sinagoga. Os rabinos mantinham distância de mim. Eu não era bem-vindo nem mesmo em minha própria casa. Eu era um imundo. Eu era um leproso. Eu era intocável. Certo ano, durante a colheita, percebi que minhas mãos não seguravam a foice com a mesma força. Meus dedos haviam se tornado insensíveis, uns após outros. Com o passar do tempo, eu podia segurar a ferramenta, mas não senti-la. Era como se a mão segurando o cabo pudesse ser de outra pessoa. Eu não disse nada à minha esposa, mas ela suspeitava de alguma coisa. E como não suspeitaria, eu carregava minha mão, agarrava o corpo, como se fosse um pássaro ferido. Certa tarde, mergulhei minhas mãos numa bacia com água, a fim de lavar o rosto. A água se tornou vermelha. Um dos meus dedos estava sangrando, e sangrando livremente. Eu nem sabia que tinha me cortado. Como será que me cortei? Com a faca? Será que meus dedos deslizaram sobre a borda afiada de algum instrumento de metal? Deve ter sido isso. Mas eu não senti nada. Sua roupa também está suja, disse minha esposa com uma voz suave. Ela estava bem atrás de mim. Antes de olhar para ela, eu fitei as manchas no meu rosto, na minha veste. Eu acho que foi o maior tempo que eu demorei sobre aquela bacia, contemplando minhas mãos. De alguma maneira eu sabia que minha vida estava sendo mudada para todo sempre. Olhei para minha esposa. Em pé, ao seu lado estava nossa filha de apenas 3 anos de idade. Abaixei, olhei o seu rosto, toquei a sua face e não disse nada. O que eu poderia dizer? Levantei-me novamente e olhei para minha esposa, seus olhos úmidos. Ela tocou meu ombro e eu troquei a sua mão com minha mão sã. Aquele seria o nosso toque final. 5 anos se passaram e ninguém me tocou. O sacerdote não me tocou. Ele olhou para minhas mãos, agora envolto em trapos imundos. Olhou para o meu rosto, agora adormecido pela sombra da tristeza. Eu não culpo pelo que ele disse. Ele estava fazendo simplesmente conforme ele tinha sido instruído. Abriu sua boca e com as mãos para frente, com a palma estendida para mim, ele disse: você está imundo. Com apenas um pronunciamento, eu perdi minha família. Eu perdi os meus bens. Perdi o meu futuro. Perdi os meus amigos. Minha esposa veio encontrar-me comigo no portão da cidade, com um saco de roupas, pão e algumas moedas. Ela não disse nada. Alguns amigos tinham se reunido. Quando eu saí, eles se afastaram. O que eu vi nos seus olhos foi o que eu passei a ver em todos os olhos desde então. Uma mistura de medo e compaixão. E eles e todos os outros desde então davam um passo para trás. Quanta repulsa eu causava naqueles que me viam. 5 anos de lepra deixaram minhas mãos retorcidas.
Perdi parte dos meus dedos, como das minhas orelhas e do meu nariz. Os pais, ao me ver, agarravam seus filhos. As mães cobriam o rosto deles. Eu não os culpo. Eu era como uma massa moribunda da morte. Os panos do meu rosto não eram capazes de esconder a raiva no meu olhar. E eu nem mesmo queria escondê-la. Quantas noites não levantei minhas mãos fechadas aos céus. O que foi que eu fiz para merecer isso? Mas nunca tive uma resposta. Alguns diziam que eu havia pecado. Outros que meus pais haviam pecado. Eu não sei. Tudo que sei é que estou cansado de tudo isso. De dormir na colônia com os leprosos. De sentir um mau cheiro. Do horrível sino que eu era obrigado a carregar no meu pescoço. Para alertar as pessoas sobre a minha presença, mas como se fosse necessário. Bastava um olhar e os gritos começavam: imundo! 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 Algumas semanas atrás, resolvi caminhar pela estrada que leva à minha cidade. Eu não tinha intenção de entrar. O céu são testemunhas que eu apenas queria olhar os meus campos, ver a minha casa, e quem sabe, por casualidade, poder ver o rosto da minha esposa. Eu não a vi. No entanto, eu vi algumas crianças brincando. Me escondi atrás de uma árvore e fiquei observando enquanto elas corriam. Os seus rostos eram tão alegres e seu sorriso tão contagiante que por um momento, um breve momento, eu não era mais um leproso. Era um homem, um pai, um fazendeiro. Envolvido pela sua alegria, eu saí de trás da árvore, endireitei minhas costas, respirei profundamente, e então elas me viram. Antes que eu pudesse sair dali, elas me viram, e gritaram, e fugiram correndo. Uma, porém, se deteve. Uma parou e olhou para mim. Eu não sei. Eu não posso dizer com certeza, mas eu acho que era minha filha. Eu não sei, não posso afirmar com certeza para vocês, mas eu realmente penso que ela estava procurando por seu pai. Aquele olhar foi o que me fez dar o passo que dei hoje. Certamente foi um passo arrojado, mas o que eu tinha a perder? Ele chama a si mesmo o Filho de Deus. Ou ele ouvirá minha queixa e me matará, ou aceitará minha súplica e me curará. Foi o que eu pensei. Me movi para ele, não por fé, mas por uma raiva descontrolada. E quando eu vi, eu fui transformado. Você deve estar lembrado que eu sou um fazendeiro e não um poeta. Então eu sou capaz de contar com palavras para descrever o que eu vi. Mas tudo que eu posso dizer é que algumas manhãs judaicas são tão refrescantes e o nascer do sol é tão glorioso que ao olhá-los, uma pessoa é capaz de esquecer do calor do dia anterior e das feridas do passado. E quando eu olhei para ele, eu vi um amanhecer judaico. Antes que ele falasse, soube que se importava. E de alguma maneira sabia que ele detestava essa doença tanto quanto, porém não mais do que eu. Escondido atrás de uma pedra, viu descer a colina. Multidões o seguiam. Esperei até que se aproximasse bem de mim. Então me apresentei. Mestre. Ele parou e olhou para mim, assim como dezenas de outras pessoas. Uma torrente de medo circulou por toda a multidão. Braços cobriam o rosto, pais puxavam seus filhos. Imundo! Alguém gritou. Mais uma vez, eu não os culpo. Já tinha presenciado tantas vezes o seu medo, que mal podia vê-los, não podia ouvi-los, mas a sua compaixão por tudo, nunca tinha visto. Todos deram um passo para trás, e ele deu um passo em minha direção. Em minha direção, 5 anos atrás, minha esposa veio em minha direção, e agora ele o fez. Quero, Senhor,
Se quiseres, pode me curar. Se ele tivesse me curado com a palavra, eu teria ficado muito agradecido. Se ele tivesse me curado com uma oração, eu teria ficado alegre. Mas ele não ficou satisfeito em apenas falar comigo. Quero. Suas palavras foram tão doces quanto seu toque. Ser livre. 5 anos se passaram e ninguém me tocou. Até então. Eu não sabia. Ele não ficou contente simplesmente em me curar. Ele queria me dar honra, me dar dignidade. Agora pensem por um momento. Ele me tocou. As águas, senti uma energia pulsar sobre o meu corpo, como águas através de um campo eirado. E onde eu sentia, onde antes eu não sentia nada, eu comecei a sentir calor. Onde não tinha força, comecei a sentir força. Imagine só, indigno do toque do homem, mas digno do toque de Deus.